Seja bem-vinda a uma house! Eu sou Marina Marinho e essa aqui é a minha casa flutuante, guiada aí pelas águas da vida. E eu já vou começar te perguntando: você é manipuladora? Se você já tentou convencer alguém de algo, mesmo acreditando que era para o bem daquela pessoa, você estava manipulando. Se você já se calou de propósito, sabe, aquele famoso tratamento de silêncio, esperando que o outro percebesse o seu silêncio, adivinhasse seu incômodo, viesse atrás de você estava manipulando. Se você já deu um presente, fez um favor ou preparou uma surpresa, esperando algo em troca, nem que seja um reconhecimento, uma prova de amor, você estava manipulando. Se você já chorou e não foi por emoção genuína, mas porque sabia que isso faria o outro amolecer, ceder, se você já disse tudo bem quando não estava nada bem, se você já ameaçou ir embora só para ver como que seria a reação do outro, se você já elogiou e na mesma frase alfinetou, sabe aquele famoso morde e assopra? Se você já se fez indispensável para alguém, oferecendo mais do que podia dar até, esperando que isso criasse um vínculo, lealdade ou até dependência dessa pessoa de você, em todas essas situações você estava manipulando. A manipulação é um dos grandes tabus das relações humanas, porque ninguém gosta de se ver como manipulador, ser chamado assim, né? Mas a gente aprendeu a associar essa palavra a algo feio, cruel, perverso. A gente já pensa logo nos vilões de filmes e novelas, pessoas calculistas, frias, dissimuladas, narcisistas. Mas e se eu te disser que às vezes a gente manipula por medo, por carência e até por instinto de sobrevivência? E o mais curioso é que ninguém quer mesmo ser chamado de manipulador, né? Mas também ninguém gosta de ser o manipulado. Quando percebe que foi manipulado, vem logo a vergonha, a raiva, a culpa. Como é que eu fui cair nessa? Como que eu fui tão boba? Como que eu não vi antes? Ainda assim, muita gente acha menos pior ser a pessoa que foi manipulada do que aquela que manipulou, porque o manipulador, ele carrega sim uma marca de vilão. Já o manipulado, ele pode se refugiar no papel da vítima, da coitada. Mas a verdade é que essa dinâmica, ela não é tão simples assim. E essa escolha entre manipular ou ser manipulado tem muito a ver com o jeitinho que cada um aprendeu a sobreviver. Cada um criou as suas formas de adaptação ao mundo, e por isso, quando a gente entra nesse terreno do autoconhecimento, é sempre muito delicado generalizar. O que dá para afirmar com segurança é que todo mundo manipula, cada um do seu jeitinho. Pode ser consciente ou inconscientemente. Para conseguir afeto, para evitar abandono, para manter o controle, para ganhar poder, porque a manipulação, no fundo, é essa tentativa, mesmo que desajeitada, de garantir amor, segurança ou poder. Então, esse episódio é um convite à coragem de se olhar com mais verdade, aceitar a manipuladora que te habita. Porque sim, a manipulação tem um lado sombrio. Ela pode ser invasiva, desonesta, opressiva, mas ela também pode ter um lado luminoso, estratégico, cuidadoso e até mesmo amoroso. A diferença está na consciência e no respeito. Na psicologia junguiana, existe uma palavra que define com precisão o amadurecimento emocional, que é a individuação. É quando a gente começa a sair do piloto automático e passa a se enxergar com mais verdade. Não é só notar as próprias projeções que fazemos nos outros, as sombras, é aprender a incluí-las em quem somos. Porque enxergar a sombra é só o primeiro passo, mas integrar é o que transforma. É quando a gente aceita que não é perfeita. E o inconsciente vai pouco a pouco se tornando consciente. E a consciência, na maioria das vezes, chega na dor.
E ela dói mesmo, ela confronta e muitas vezes, gente, ela até nos humilha, viu? Porque tomar consciência da própria sombra, das nossas partes feias, imaturas, carentes, manipuladoras, é olhar no espelho e não gostar do que a gente está vendo. Mas é nesse lugar que o processo começa. No meu caso, a ficha caiu durante um processo terapêutico, né? Percebi ali que uma das formas mais recorrentes de manipulação que eu usava, sem saber, era através dos atos de serviço. Eu fazia tudo pelos outros, uma resolvedora, estava sempre disponível, antecipava demandas, resolvia problema, oferecia ajuda. Por fora, parecia cuidado, atenção, carinho, mas por dentro era carência. Carência de amor, de pertencimento, de ser necessária, de ser validada. No fundo, eu não acreditava que eu podia ser amada só por ser eu. Então me tornava indispensável. Isso tudo era inconsciente, eu não tinha noção. Esse padrão aparecia na vida amorosa, no trabalho, nas amizades, na família. Eu praticamente me voluntariava para resolver a vida de todo mundo. E sem perceber, eu criava dependência deles comigo. E isso é manipulação. E não foi por maldade, mas por insegurança. E, gente, boas intenções não nos livram das consequências. Quanto mais eu resolvia o outro, menos energia eu tinha para mim. E quanto mais o outro dependia de mim, mais ele também se mantinha pequeno, preso ali. E aqui entra um ponto fundamental da psicologia junguiana, porque não existe só um lado. Ninguém manipula sozinho. Sempre que existe uma manipuladora, existe alguém manipulável. Duas sombras que se encontram e se alimentam. A salvadora e a pobre vítima. A que precisa resolver para se sentir amada e a que precisa ser cuidada para se sentir amada. A que quer controlar e a que morre de medo de não conseguir fazer. Parece que tudo se encaixa até que uma hora desaba, né? Porque afinal, nenhuma das duas está inteira. O problema não é o padrão, se você é salvadora, se você é vítima, é seguir nele depois que você ganha consciência, depois que você vê onde você está. A primeira vez que eu me reconheci como manipuladora, eu me senti péssima, mas foi ali que surgiu uma escolha: continuar refém da minha carência ou amadurecer. E amadurecer, nesse caso, não é virar alguém perfeita, é só conseguir se perguntar: será que essa ajuda é mesmo sobre o outro ou é sobre mim? Esse carinho é genuíno ou é medo disfarçado? Eu estou cuidando ou tentando garantir o amor? Essa honestidade, ela dói, mas também liberta. É aqui que a individuação começa, quando a gente para de se esconder atrás das nossas próprias virtudes, quando aceita que até as nossas maiores qualidades podem estar, sim, sendo usadas como controle, como manipulação. E o mais assustador é perceber que o outro também faz isso com a gente. Assim como eu manipulava com afeto, eu também era manipulada por ele. Assim como eu oferecia ajuda, eu era procurada por quem queria ser salvo. E quando percebi que o outro já nem tentava mais resolver, estava ali de bracinho cruzado me vendo, me revirar, eu entendi que eu também estava sendo manipulada. Sempre tem dois lados, e é por isso que a manipulação só se torna perversa quando existe a consciência. E ainda assim se escolhe repetir. Porque consciência sozinha não garante maturidade. A gente já fez aqui um episódio sobre narcisismo e narcisista pode até perceber seus mecanismos. Ele pode ter consciência deles, mas ao invés de integrar suas sombras, né, melhorar, ele usa com mais estratégia ainda. Manipula com intenção, sem empatia, sem responsabilidade. E por isso, no fim, ainda é profundamente infantil. Amadurecer é o oposto, é tomar consciência e escolher fazer diferente. Abrir mão do controle, deixar o poder de lado para viver com inteireza. Por isso, nas relações entre adultos, é perigoso pintar só um como vilão e o outro como pobre vítima. Muitas vezes, são duas sombras que se atraem e se alimentam. Um exerce o controle ativo
e a outra, a submissão estratégica. E ambas estão manipulando, cada uma à sua maneira. A gente vê isso nas redes sociais também. Influenciadores com consciência da própria influência que usam isso para o bem ou não. Eles manipulam, sim, mas eles podem manipular para coisas boas, para ensinar, ou para coisas negativas, vícios. E o que muda é a intenção, é o grau de consciência, é o respeito pelo outro. Nos vínculos íntimos, isso também acontece. Você também faz uma surpresa romântica e, se for por generosidade, é um gesto de amor. Mas se for por culpa ou para garantir que o outro continue te amando, pode ser manipulação. Não é sobre julgar aqui, é sobre olhar com profundidade, porque manipular nem sempre é ruim. Às vezes você quer ser convencida, quer se deixar levar pela manipulação, e isso também é uma responsabilidade emocional que você precisa ter com você. Manipular, no fundo, é tentar mover o mundo a favor de algo que a gente deseja. A diferença está em como a gente vai fazer isso. Com consciência, com empatia, com respeito, ou vai ser com medo, carência e controle? A escolha é sua, a manipulação não vai sumir, mas pode se transformar em algo mais consciente, mais humano e, quem sabe, até mais amoroso. Agora, a gente vai entrar aqui em um subtema que eu acho que é bem difícil, que é aprender a respeitar o outro. Falamos muito sobre não ser manipulada, mas pouco sobre parar de querer controlar as decisões do outro, de quem a gente ama. E aqui entra uma ferramenta que eu considero fundamental, que mudou minha vida: comunicação assertiva, que é quando você consegue se posicionar sem invadir. É quando você expressa o que sente, o que pensa e o que deseja, sem drama, sem chantagem, sem a intenção de convencer. É quando você aprende a conversar sem precisar ganhar. E isso exige maturidade emocional. E muita maturidade emocional, né? Sabe aquela amiga que vai voltar com aquele ex-traste que todo mundo já sabe que vai dar ruim? Você vê os sinais, reconhece o ciclo, quer abrir o olho dela à força, até chacoalhar a mulher, mas a vida é dela, a escolha é dela. E você, por mais que a ame muito, não pode decidir por ela. O que dá para fazer e o que é necessário é se posicionar com clareza, com respeito. Eu vou dar um exemplo. Eu falaria assim: amiga, eu respeito a sua decisão. Sei que a vida é sua, mas, sinceramente, eu não confio nele. Eu acho que esse caminho pode te machucar. Ainda assim, eu tô aqui para te ouvir, para te apoiar, no que você for precisar. Isso é comunicação assertiva. Você se posiciona com afeto, sem ironia, sem morde-a-sopra, sem manipular. Você fala o que sente e respeita a resposta do outro. Respeita o tempo do outro, o limite do outro e reconhece esse outro como um adulto que sabe tomar as decisões por si. Isso é muito difícil, porque às vezes proteger o outro parece mais urgente do que confiar no processo dele. Mas a maturidade emocional também é reconhecer que cada um tem seu tempo, seu caminho, sua dor, e que essa dor muitas vezes vai ser necessária para esse outro crescer. Outra coisa que a comunicação assertiva me ensinou foi a olhar para o que eu sinto antes de falar. Falar sobre como eu me sinto é a forma mais direta e vulnerável e também a mais potente, assim, porque quando você fala de si, você convida o outro a entrar na conversa, sem forçar. Mas isso também exige um certo cuidado, uma atenção, porque até eu me sinto assim pode virar manipulação se vier carregado de uma acusação, sabe? Alguma coisa nas entrelinhas. Por exemplo, se eu falar para um parceiro amoroso assim: eu me sinto muito sozinha porque você não me dá atenção. Parece vulnerável no início, né? Mas no fundo é uma cobrança disfarçada, uma tentativa de gerar culpa para que o outro mude. Isso também é manipulação.
só que travestida de sinceridade emocional. Amadurecer é quando você assume o que sente, sem colocar no colo do outro. É quando você se comunica para se revelar, não para ganhar. Porque sim, você pode e deve se expressar, mas a partir daí o outro tem direito de fazer o que quiser com aquilo. E é nesse espaço entre o que você diz e o que o outro decide, ouve e decide o que vai fazer com aquilo, que mora o respeito e a verdadeira liberdade emocional. A real é que a gente aprende a manipular muito cedo, lá na infância mesmo. A gente vai criando estratégias para sobreviver, ser amada, aceita, cuidada. Então, a criança que amadureceu antes da hora, que aprendeu a resolver tudo sozinho, que virou a boa menina, eficiente, salvadora, e a criança que precisou, às vezes, se recolher para sobreviver, que cresceu com medo de se posicionar, que virou mais passiva, medrosa, quieta. Esses padrões moldam não só como a gente manipula, mas também como somos manipulados. Por isso é tão importante olhar para a nossa história, para entender que existe uma razão para os nossos padrões e que sim, existe também um caminho para transformá-los. E a minha intenção com esse episódio não é aqui apontar o dedo e dizer que você é manipuladora, não, e nem dizer que nunca mais você vai manipular ninguém. Até porque isso seria impossível. A individuação não é um estado de perfeição, é um processo contínuo, vivo, imperfeito. É sobre começar a perceber quando erra e escolher fazer diferente. Porque a manipulação, por mais que assuste, é uma expressão humana. Ela pode surgir da sombra ou da luz. Falei muito aqui da salvadora porque é o que me atravessa mais, mas tem gente que manipula com elogios. E aí, quem ama palavras de afirmação, às vezes vai se deixar levar por palavras bonitas que, na verdade, são iscas. Tem quem use o choro, tem quem use o silêncio, tem quem use a raiva. E tá tudo bem, isso é normal, principalmente nas relações mais íntimas, porque quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente sabe onde tocar. A gente sabe o que dizer para ferir, para amolecer, para provocar. E o outro que convive ali com a gente no dia a dia também sabe sobre nós. Então, quem tem irmão sabe muito bem do que eu estou falando. Esse episódio ele é só um lembrete que todos nós manipulamos e somos manipulados. A consciência não é mágica, ela não te salva da falha, ela só te dá a chance de reparar. E eu ainda erro e ainda vou errar muito, eu ainda manipulo e vou manipular muito, às vezes por cansaço, por medo, por impulso, mas hoje eu percebo mais rápido, eu me responsabilizo mais e me relaciono melhor. Tentar parecer perfeita é uma das maiores armadilhas e é também uma manipulação e bem infantil, porque é como se a pessoa não se aceitasse, né, como um ser humano falho. É aquela que tenta evitar a rejeição escondendo a sua humanidade. E para não perder o costume, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o amor. Como que é a manipulação no amor, né? A gente falou sobre a manipulação sombria, essa que nasce do medo de ser rejeitada, de não ser amada, que acaba virando ali uma forma de se esconder. Então você manipula para se proteger, para não perder, para garantir o afeto, sendo ali a boa moça, evitando conflito, se moldando às vezes ao outro, a vida do outro, ou às vezes até se omitindo completamente, mas no fundo você está impedindo que o outro te ame de verdade porque você não está se mostrando inteira ali, não está se mostrando de verdade. Então o vínculo e a conexão ele se baseia no que você mostrou. Então, se você se adapta tanto ao desejo do outro, você vai se perdendo de si. Essa é a manipulação que bloqueia o amor verdadeiro. Afinal, não tem como isso acontecer se você não se mostra com verdade.
Mas também existe o outro lado, existe essa manipulação que faz parte do jogo amoroso e que pode ser leve, saudável e até encantadora, porque a gente seduz com um certo mistério, a gente conquista com palavras que tocam, com gestos que despertam interesse, desejo, afeto. E isso não precisa ser uma coisa dissimulada. Você pode elogiar alguém porque sentiu vontade e está falando a verdade. Você pode se arrumar para um encontro, porque isso te traz mais segurança. Você pode provocar, brincar, flertar, se é verdadeiro, se é consensual. Acaba que é uma dança entre dois desejos que se encontram. Essa forma de manipulação não fecha para o amor, ela abre portas para ele chegar. Pensa na dança do acasalamento de algumas aves. Ela é performática, encantadora. A ave macho dança para tentar convencer a fêmea de que é uma boa opção. Ele não força, ele não obriga, ele seduz e respeita a escolha da fêmea. É instinto, é arte, é ritual. A diferença está sempre naquele lugar, na consciência e no respeito. Então, me lembrei aqui que nesses dias no Instagram do psiquiatra Hermano Castro, uma seguidora escreveu que o homem com que ela estava saindo, ele costumava culpabilizá-la por atitudes ruins que eram dele. E aí ela perguntou se isso o tornava manipulador. E a resposta dele foi muito boa. Ele falou: pouco importa. De que outra forma você gostaria que ele agisse? Comunique isso a ele. Note a disposição dele em te escutar. Observe a reação dele. E eu achei assim genial, porque às vezes a gente está tão preocupado em saber se o outro é manipulador, se é narcisista, se é tóxico, que a gente esquece do mais importante. Você consegue se posicionar nessa relação? Você consegue se defender, dar limites? A ideia aqui não é fazer uma lista de traços ruins do outro para se proteger. É perceber que muitas vezes a dificuldade em se relacionar vem da nossa própria dificuldade de dizer o que sente, o que pensa, o que precisa, sem fazer joguinho. A gente precisa se comunicar com clareza, com presença, com verdade. Todo mundo manipula, mas nem todo mundo sabe se comunicar com respeito, nem todo mundo consegue enxergar as projeções, as sombras, e é por isso que a comunicação assertiva é uma ferramenta muito transformadora nas relações. Ela é o que pode nos ajudar, né, a virar a chave e transformar uma dinâmica difícil numa oportunidade de crescimento. E é nesse espaço que o amor real, ele pode nascer, ele pode ser construído. Então, que esse episódio te ajude a olhar para a sua humanidade com mais gentileza, com mais humildade. Não tem problema se reconhecer como manipuladora. Mas e o que você vai fazer com isso? Que você tenha coragem para integrar suas projeções e sombras, para você se posicionar cada vez melhor, porque é se abrindo para o processo, mesmo que errando, que a gente vai criando relações mais honestas, mais conscientes e mais maduras, mais possíveis. Então, se esse episódio te tocou, talvez seja a hora de mergulhar na sua casa interna. Lá, a gente aprofunda temas como sombra, comunicação, padrões relacionais, a falsa boazinha, o medo de desagradar, o vício em salvar. E é um espaço seguro para olhar tudo isso com mais amor e profundidade. Você encontra o link aqui na descrição do episódio e também no meu Instagram, @marina.marinho.arque. E obrigada por navegar comigo até aqui. Se essa maré te tocou, me acompanhe por aqui. Essa casa flutuante ainda tem muito mar para desbravar.